para compartilhar processos criativos. E para compartilhar também algum. Que cato isso? Oi, tudo bem? Você já ouviu falar em cartas? Cartas que revelam não o futuro, mas o presente. É difícil porque os arquétipos do tarô estão baseados no patriarcado e em ideias mega ultrapassadas, racistas, machistas, xenofóbicas, eurocêntricas, mas ainda carregam um mundo pré-dominação cristã total do rolê. Mana Blue Discordia já falou muitas vezes sobre sua tendência anarco-cristã, que não pode falar mal da Jesusa, que a gente tem que transubstanciar a porra toda. Só que, unfortunately, ou melhor, fortunately, eu sou uma pessoa de palavra, então eu faço todos os sincericídios possíveis. E neste momento da minha vida, assim como um pouco cisfóbica sou, por ser trans, passa por nós esse tipo de reflexão matinal. Também, por consequência, também de ser uma pessoa trans e de conviver com certos inputs da sociedade que não tinham nunca me dado, assim, tantos indícios de que como a cristianidade pode ser tóxica em si, em todos os seus níveis. Pois eu estudei de vários aspectos, em vários ângulos, a teologia de várias culturas. Por livros, talvez os livros não sejam realmente as melhores fontes para se entender teologia. É muito mais vivência. A gente andou pelo mundo, eu e todas as entidades que convivem comigo nesta encarnação. E olha, eu fui bem generosa com a minha leitura, fiz várias violências hermenêuticas para com o pensamento ocidental, o pensamento de esquerda, o pensamento revolucionário, para poder ver se eu aceitava Jesus no meu coração. Mas daí eu me dei conta que não é exatamente sobre você aceitar Jesus no seu coração. Quando a pergunta é... Não vou falar. Essa pergunta é muito cara. Eu quero só deixar aqui no ar. Assim, o que eu quero dizer é que se cristianismo é uma coisa ok, se cristianismo não é uma coisa genocida que acabou com milhares de culturas ao longo da pequena história que tem ao longo da humanidade, se for pensar assim, quantos anos que essa parada tá no poder... que não são 2000 anos, porque até Jesus virar, né, moeda de troca de políticos escrotos lá de Roma, né, tipo, ele foi morto por políticos escrotos de Roma. Então tem um período ali onde o babado crístico era subversivo e tal. E eu achava que podia continuar sendo, entendeu? E que na verdade deixou de ser por causa de uma meia dúzia de Júlio César, que subverteu a lógica do rolê. Coisas bem simples que eu achei que tinham sido subvertidas. Como os 7 pecados capitais. Quando a gente fala de castidade. Temão. Então, eu tinha nas minhas pesquisas achado que, na verdade, nunca tinha entrado em tópico isso, assim, originalmente, mas foi uma questão de, bom, pera. Se a instituição igreja, olha lá, pera lá, viu, hein? Não tem explicação teológica, é isso que eu tô falando, todas as letras, não tem explicação teológica para justificar o celibato. Não tem. Tem nada que o sexo deixe as pessoas sujas. Não existe isso, gente. Tem uma porra de uma empresa antiga, entendeu? Que
funciona assim nos mesmos modelos de hoje em dia, entendeu? Poderes ocultos, né? Conchava de quem eu tenho metade do mundo aqui, outro tem metade do mundo lá, então vamos ficar amigo, né? Então, assim, quem faz parte dessa empresa. Então, quem faz parte da empresa que o logo é uma cruz, não pode ter filhos, pois se tiver herdeiro, vai ter que compartilhar o patrimônio. E daí, no caso, né, tá tudo concentrado, o capital até hoje, concentração de renda, de uma maneira absurda, né? Quantos anos que tem essa instituição? Uns 500? Assim, robusteza da Igreja Católica como máquina de estocar dinheiro. Não sei se 700 anos? 1000? Ah, eu não sei, gente. 1500, é isso? Vamos dizer 1500? Porque a gente tem, assim, 500 anos de cristianismo underground. Mas, assim, o underground não é bom, gente. Terraplanismo é underground, entendeu? O Pepe, aquele sapinho maldito que as pessoas acham legal, que é meme, coin, não sei o que, faz dinheiro, é um símbolo de ódio. É um símbolo de ódio, racista. E as pessoas, enfim, o que que eu tô falando, gente? O que que eu tô falando? Volta. Então, o celibato é uma invenção pós tábulas, pós Deus falou pra alguém que escreveu numa porra de uma pedra do escambau. Assim, a consistência ontológica de todo esse discurso religioso, de todas as religiões, não cabe para quem está agora no século XXI, acordada, vendo a situação política, olhando a história com perspectiva, vendo que os livros de história estão escritos por uma maioria dominante lá, que na verdade é uma minoria que concentra o capital e, sabe, estão fazendo o que querem. Olha só, será que é porque eu tô falando de política e lacração que só tem eu e meu amigo NB, que eu vou até chamar ele aqui pra live de repente? Que tal? B, minha, amigue, NB. Ah, Oi, o que que você tá achando dessas palhaçadas que eu tô falando? eu tô amando. Tem coisas que eu já tinha lido sobre não ter fundamento no celibato e que era para reter riquezas. Eu tava só aqui. Isso é isso. É sobre isso. Aí eu tô indo. Eu não tinha entrado antes porque eu tô aqui terminando de preparar o meu almoço. Vou almoçar agora. Olha a hora que, Adoro, olha a hora que adoro. você almoça. É assim, E gente, é o aí eu pós-apocalipse, o almoço pode ser a hora que você quiser. Meu almoço, minhas regras. sim, Só sim, que mas não, eu né? tô A amando gente aqui queria esse comer toda tempo. hora, né? A gente queria comer bom do melhor toda hora. A gente vai almoçar essa hora porque a gente tá trabalhando e se fudendo, né? Hum, Pois é, fazendo várias coisas para poder ter o que almoçar amanhã também, né? isso. E aí é isso, mas nossa, tô super amando e concordando aqui de longe com tudo que você tá falando, porque faz muito sentido para mim, muito, muito. É, assim, quem é trans de uma forma ou outra passa na pele umas coisas assim que esse tipo de coisa fica muito escancarado na nossa cara, né? Porque não é uma coisa do Sim, passado, é uma coisa de agora, que tá acontecendo agora. As pessoas plantando exato. ódio contra a gente agora. E vem única e exclusivamente desses argumentos sem pé nem cabeça. Exatamente. De um livro que tem vários outros argumentos sem pé nem cabeça, mas a galera filtra, né? E pega os que quer para si. Gente, é assim, seres humanos adoram pegar qualquer livro, tirar qualquer parte para argumentar para o que elas quiserem. Só que o problema, gente, o problema é que esse livro é chato pra caralho. Eles ficam falando um monte de família, de José, filho de não sei quem, que não sei quem lá, que matou. O Velho Testamento mesmo é um filme de horror, é só chacina.
Sim, é muita crueldade, é muita coisa criminosa, né? Que hoje em dia a gente olha e fala, nossa, gente, mas isso é um crime, é um absurdo. Parece uma E assim, ó, realidade paralela, é muito doido. essa coisa da família, gente, é tipo, eu acho triste porque fica, né, para os defensores da família tradicional e da não tradicional também, fica naquela de que família é igual amor, acolhimento e, tipo, a família é mais importante. Mas, gente, peraí. E se a pessoa não tem família? Ela não tem direito de viver na sociedade. Se não tem família, não tem aonde ter apoio mínimo para a pessoa existir. E daí a gente lembra, né? Pessoas LGBT, né? Com famílias que vêm de uma tradição assim que é LGBT-fóbica, são jogadas para rua. Então, assim, a gente é empurrada para o matadouro. Não é por acaso as coisas, né? Sim, sim. Eu, assim, Isso hoje eu quando não mandei for uma fisicamente mensagem. mesmo. Oi? Isso quando esse assassinato, esse homicídio, ele não vem fisicamente mesmo, né? Isso. Ameaça dentro de Porque casa. Antes de casos de mandar para a rua, já extrema. tenta matar dentro de casa. Exatamente. Eu sou privilegiada pelo universo. Meus pais nunca quiseram me matar, muito menos depois de transicionar que veio qualquer coisa assim do tipo, né? Não te aceitamos. Olha, não entendemos porra nenhuma dessa parada, mas tipo, meu, isso é o que vai te fazer feliz. Eu sei que eu sou uma exceção, que a maior parte das pessoas trans Sim, não teve esse privilégio, assim, né? Mas mesmo sim. assim, eu não vou passar pano para instituição família, não. Eu vou achar feita. Devia ser por causa da família aceitar que a pessoa tinha que ter direito de ser feliz. Aí eu já trago isso para minha própria família mesmo. Falo, vocês, né, pessoas aqui que têm os vínculos afetivos e que por acaso têm um vínculo sanguíneo. Mas essa coisa não é porque é família que a gente está se falando, é porque a gente se gosta. É isso que vem Sim. primeiro. E daí pode ser qualquer coisa. Se tem um vínculo de sangue, não vai dar um. Que vai levar a gente para um estado metafísico de tem um tipo de energia especial, que mãe isso, aquilo. Também é uma puta pressão em cima das mães que elas têm que ser isso, aquilo. É tudo gente Nossa, é fodida nesse muito. mundo, né, cara? O conceito de família, ele é extremamente romantizado, né, no Brasil e, inclusive, passa pano para muita família tóxica, para muita atitude tóxica, passivo-agressiva, que as pessoas não vão percebendo. Aí depois, quando elas veem o quanto de terapia que tem que fazer, calma. Porque tem as mínimas coisas da educação, principalmente, eu não sei como que é nos outros países, mas no Brasil, ela é muito pautada em toxicidade, em controle, né, sobre a outra pessoa. É tudo muito de uma lógica colonial e monogâmica até, né? De controlar e de subserviência que acaba com a vida da pessoa dali para frente, assim, uma desestruturação na infância, de uma família desestruturada e tóxica na infância, desenvolve até neurodivergência, é um bagulho bizarro, assim, bizarro. E depois você que tem que lidar com as coisas que plantaram em você, né? Você que se vire com coisas que nem eram para ser responsabilidade sua, na real. Mas também não eram para ser responsabilidades dos pais. Essa que é a fita. Você tá Sim, entendendo? Mas sim. assim, ó, tipo, imagina se eram os pais de uma pessoa X, tá? Ali, tipo, sei lá, 15 anos tiveram um filho, entendeu? Sabe, não teve nem tempo, aí também se fuderam. A mãe tem que ser isso, o pai tem que ser aquilo. E, e daí, assim, aí como você falou, dá um trauma lá na infância e depois se vira. Mas esse depois se vira não é os pais dizendo se vira, é uma sociedade inteira dizendo se vira. Exatamente. Porque como eu disse, Exatamente. eu tenho afeto dentro de casa, assim, né, no
meu lar de origem, eu recebi afeto, mas mesmo assim, a minha neurodiversidade, eles não dão conta. Não dão conta. Eu tenho certeza que eu consigo enlouquecer a cabeça do meu pai se eu não filtrar, entendeu? Então não tem ninguém para fazer essa curadoria de vibes. Eu tenho que crescer na vida, tenho que cuidar do meu rabinho para não destruir tudo ao meu redor. Porque não tem uma contenção social para quem tem fogo no É. rabo que nem nós, sabe? É tipo, aliás, vocês que têm fogo logo, que se droguem logo, que se briguem logo, que não se unam, que não trabalhem juntos, né? É meio que parece tudo por acaso, mas é tudo vai entrar, vai entrar Olá, papo aleatório. Eu tô tentando, enfim. Oi, Sofia! olá, menines! Tudo bem? Como estamos? Estamos vivas? Estamos renunciando à nossa vida? Eu tô Por aí. ouvindo você falar do surto, da gente não filtrar. Às vezes só da gente falar o que a gente pensa, a gente já é dita como louca. Aceitar essa patologia talvez gera talvez um loas, né? Eu quero é aqué. Eu não quero aceitar a patologia que o branco me dá, não. Nossa, eu já comprei tantos discursos antes de você entrar. Eu estava aqui falando sobre que em algum momento, não tão longínquo, eu estava tentando fazer as pazes com a Jesusa e falar que ela foi mal interpretada pela igreja, mas que tempo passa e está muito difícil de não ser cristofóbica nesse momento da humanidade. O que você acha sobre? A gente já conversou sobre cristofobia, né? Aleatoriamente num espaço virtual. Eu acho que não tem como não sermos cristofóbicas e, ao mesmo tempo, não temos o mesmo poder de barganha que a cristandade tem. A Óbvio. cristandade, ela além de ter o poder de barganha por estar muito tempo aí na cooptação do capital, um capital que o clero tem, que é a manipulação de subjetividades reativas. Transpor essas subjetividades reativas que é o mais difícil, que eu ainda tenho aí uma romantização que seja possível por meio de metodologias transdisciplinares, por meio de distribuição de renda, por meio de capacitação, fazendo com que aquela pessoa que tenha apenas aquela perspectiva de mundo teocrática e monoteocrática, digamos de passagem, que não é não é múltiplos deuses, para eles é apenas um único Deus, e esse Deus legitimiza a violar outros corpos, outras corporalidades. E eles conseguem se manter nisso por causa da teoria autoprotetiva. Quando a gente quebra isso por meio das ações sociais, mostrando que dissidência de gênero também é gente, a gente muda a ótica das pessoas por usando os próprios símbolos que elas nos dão. Sofia, eu te amo. Obrigada por vir aqui. Assim, diretamente ao ponto. Tô passada. Continua. Não adianta a gente tentar quebrar eles por meio da violência. Eles estão acostumados com a estética da caridade, porque a caridade aplaca a consciência pseudo-cristã deles. Quando uma pessoa dissidente de gênero, quando uma pessoa da mazela, quando uma pessoa das frações pequenas das minorias apresenta um projeto social que faça com que seja viçoso aos olhos deles, numa perspectiva de caridade, mas na verdade por trás daquilo tem uma emancipação das nossas corpas, eles acabam cedendo um pouco da sua barganha de capital para gente. E ao mesmo
mesmo tempo, a gente cria as nossas próprias atmosferas de higienização da dissidência que vá para além das cooptações estéticas capturadas pelo mercado. Então, a gente consegue, por meio dessas fricções, mostrar que travesti não é só a hormonizada, não é só a de chuchu feita no laser, não é só a rica que tem dinheiro para fazer as intervenções estéticas, que até mesmo a imposição desses símbolos binários para as corporalidades dissidentes de gênero é um fator dessa população, a depressão, a suicídio. Tudo isso por causa da Precisamos, cristofobia. precisamos falar de todos esses detalhes que pra gente, às vezes até meio, parece que óbvio, assim, né? Quando passa pelos nossos corpos trans, assim, no dia a dia, tudo isso, né? Mas é importante que os corpos não trans entendam que está se passando na cara deles, assim. Porque assim, o fato de a gente não recair na categoria de esperança desse jogo nos dá uma liberdade de uma maneira meio que assim, unfortunately, é o efeito colateral da exclusão é você estar alheio à manipulação primária. Aí a gente pode estar dentro da manipulação secundária que você falou, que é, olha aqui, gente, eu adoraria ter a minha cara lisinha, tipo, não é um statement só meio não binária que, tipo, minha cara é de chuchu, né? Eu me sinto mal, eu queria ter a cara lisinha, mas it's not possible. It's not possible, eu não tô pagando meu aluguel direito, sabe? Como é que eu vou passar o laser, né? E isso ainda é só tipo um detalhe, assim, né? Imagina se for, enfim, procedimentos cirúrgicos, riscos de procedimentos cirúrgicos, ainda mais acho que para homem trans, né? Tipo, tantas histórias com as mastectomia, tipo, pesada, assim, lidando com gente que nem, né? Até queria ouvir aí outros relatos sobre. Sei se, ô, Liel, você não quer dar um comparte, aí você tá mais na escuta mesmo, também estamos instantâneos. Bom, o fluxo de pessoas entrando nessa live tá interessante, pessoas entram, saem, nada acontece, mas muita coisa acontece. Na verdade, muita coisa está acontecendo, esse povo só não está percebendo o que está acontecendo. Nós estamos anunciando um futuro para eles e eles ainda não perceberam. O futuro para eles é o nosso presente, a gente precisa olhar para tipo muito pro agora, sabe? É a chave do rolê, tipo a não linearidade de tempo, quebrar com esses mitos de que coisa de trans é uma novidade. Ai, nunca ninguém tinha falado sobre o assunto, né? Pois é. Acho que sim, acho que estavam falando sobre o assunto, só que de uma maneira cheia de tabus, cheia de recalques, cheia de, enfim, meia culpa, porque sabe do tio travequeiro, abusador, mas não pode falar. A gente não nasceu ontem, gente. E eu também, eu transicionei ano passado, oficialmente, completamente. Mas, gente, sorry, nasci trans. Só, tipo, foi difícil ter nascido em Criciúma, sabe? É mais o problema, tipo, né, os ambientes do que de fato eu. Eu tô aqui preparando a minha coroa, que daqui a pouco eu vou descer. Eu vou, eu vou a uma banda branca hegemônica propor um deslocamento
E aí eu vou levar o povo da capoeira para ensinar aquele povo como que se ginga, entendeu? E vou criar uma metodologia transdisciplinar para ensinar um pouco de etnia negra para as pessoas brancas. É o que eu posso fazer hoje. O que eu queria fazer hoje era ter a cueca te pagar a passagem para fazer isso aqui também amanhã lá no Cine na Praça. Porque estamos precisando A gente vai ter de. muito aqué. Eu tô sentindo que é hora do arô, gata. Os nossos conhecimentos sociais e psicossociais são caríssimos. A gente só precisa organizar isso, que eu tô sentindo é muito arô. Olha, estão todos aqui testemunhas. Assim, o que Sofia trouxe aqui está mais do que comprovado que eu não estou falando sozinha, né? Não estou falando com as paredes. Tipo, eu sou só mais uma que pensa assim. Não sou a única. Hum. Ah, meu marido entrou na live. Tá, tô Opa. descendo, tô descendo. Gente, eu vou chegar lá, Sofia, ver. arrasa, tá? Ah, eu vou arrasar e a gente já pode até. Esses projetos que eu estou elaborando para cá, já que é para uma população muito pequena, dá para servir como modelo, como tubo de ensaio para coisas maiores. Eu vou enviar os rascunhos para A a gente senhora. chama, ó, a gente chama isso de meta-estrutura replicável, o tal do tubo de ensaio que você falou. A gente vai fazendo os protótipos para expandir isso aí. Vai ser um hackeamento Odara. Beijos. Acho o. Gente, que foi isso, Liel? Essa entidade. Não, e eu tinha falado aqui, depois eu percebi que eu tava mutada, né? Porque eu dou dessas, assim. Eu falei, digo, nossa, gente, será que não tá indo? Aí agora há pouco eu vi. Liel Eu ficou tava no mundo, mutada, só mana. escuta aí. E literalmente, e nem sabia. Esse Olha é o o BO. silenciamento dos algoritmos. Mas a Olha, Sofia é eu maravilhosa, na né? verdade. Ela vem, é cirúrgica e vai embora. Mas, e é isso aí. Já que Mana Blue é mega expose, isso aqui vai ficar gravado, pessoas vão ter que deglutir isso ao longo da história da humanidade. Mas olha só, Liel. Babado é forte. Olha só, eu abri essa live para fazer uma pergunta. Se amanhã Hum. eu levo um set leve pro Cine na Praça, assim, mais DJ mesmo, ou se eu levo os equipamentos mesmo para tocar, para bagunçar as músicas, eu não sei se é o momento. Eu vou tirar uma carta. Você me ajuda a interpretar a carta? Tá. Mas eu só Você conheço quer? os arcanos maiores, e olha lá. Ixi, só que você falou que era arcano. Olha quem veio. Eu acho que essa carta respondeu. Gabi, não, olha, essa carta aqui, ó, 10 de paus. A imagem do 10 de paus é uma pessoa com muita tralha, muito cansada de carregar. Amanhã, olha só, o Cine na Praça começa meio-dia, vai ter line-up até baixar o sol e depois começa os filmes. E depois terminar todos os filmes, a gente vai pro after. Então, talvez Mana Blua queira estar mais levinha amanhã e não levar 1000 tralhas. Mas vamos ver se tem um arcano maior aqui pra gente ver a interpretação de Liel. De novo, mas essa aqui foi boa que apareceu. Ó, pronto. Agora a gente vai fazer a costura. A gente vai fazer a costura trau do nosso assunto que acabou saindo da cristofobia e tararara, o Papa. Numa outra Logo ele. eu não sei se foi nessa live ou se foi na live anterior que eu falei. Gente, tem um problema em usar o tarô hoje em dia. Que ele tá pautado nesses arquétipos de uma sociedade machista do passado e sabe, binário.
Fiquei pensando, entendeu? De construir mesmo um tarô não binário, de pesquisar os arquétipos para além dos gêneros, né? Nossa, seria muito interessante. Muito interessante. De uma forma intuitiva, eu estou começando essa pesquisa com a inteligência artificial, criando as minhas metamusas, né? E embaralhando também, tentando fazer um tarô só de rainhas, né? Quais são os múltiplos arquétipos de rainhas possíveis, para além daqueles 4 naipes. Só que daí a inteligência artificial não conseguiu fazer a conta, bebê. Não conseguiu. É muito à frente. Ele começava a repetir tudo a mesma coisa. Não fazia cruza de dados, entendeu? Eu falava assim, vamos pegar então, em vez de ser paus, espada, ouro, não sei o quê, vamos fazer os 7 planetas. A rainha da Lua, a rainha de Marte, a rainha de Vênus. E o chat GPT ficou louco. Ele não conseguia juntar um negócio com a outra. Ele pegava e repetia sempre a mesma coisa. A Lua é o arquétipo feminino. Não! Não! Que arquétipo feminino de cu é rola. Não pode mais falar arquétipo feminino, energia masculina. Não existe. Mude essa palavra. Isso é ofensivo para pessoas trans, isso é ofensivo para pessoas não binárias. Você exclui completamente a gente quando vocês vêm com esse papo de biologia escroto. Vocês não sabem nada de biologia, querem cagar a regra quando vocês não conhecem, quando vocês têm medo de uma coisa que é diferente, que põe a segurança hipócrita de vocês em jogo. Falaram que pena que a Mana Blua não vai levar todos os equipamentos amanhã, mas a outra carta que veio que eu não mostrei foi essa, ó. 1 de ouros. O Aqué vai chegar. Ó, se eu vender... Então vamos botar aqui, ó. Se eu vender NFT essa noite, se comprar NFT lá no metaverso, eu levo os equipamentos que eu vou de Uber, bem rica, bem fina. Mas se tiver que ir andando, eu não vou levar as coisas nas costas. Então tá aí, universo. Compre NFT do universo. Sei lá onde é que estão esses colecionadores de NFT, gente. Olha. Agora a coisa acontece na base da mantinha. Pena que amanhã eu não consigo. Oi? Tá cortando pra caramba aqui. Yes, quando chega. Yeah. Vem, vai estar tudo certo. É verdade. Já estamos É uma pena aqui. que amanhã eu não consigo ir. Amanhã eu trabalho. Que bom que você está com trabalho. Que bom que você está com trabalho. A gente não vai sair daqui, a gente vai continuar. A gente vai organizar muita coisa juntos ainda. Então, quem estiver lá amanhã, pode se preparar que eu não vou estar com muitos equipamentos. Mas eu vou tentar entregar uma coisa assim, autoral. À altura das outras gatas que vão tocar, né, gente? Que vai ser um line-up pesado. Entrem na rede Amalgamar, vejam todos aqueles posts que todo mundo que vai participar do line-up tem uma foto bem bonita lá. Eu não quero nem começar a falar, porque vai que eu esqueço o nome de alguém e daí fica feio, a pessoa fica excluída. Então entre lá, @rede.amalgamar. Conheça nossas iniciativas, mas veja a divulgação do evento de amanhã. Eu tô caso 2 da tarde. É cedinho. Não é muito sobre ir me ver tocar. O cinema é mais tarde. Se você tem que ir em algum momento, vá de noite para o cinema. E tem também oficina para crianças. Quem tiver filhos ou sobrinhos, quiser levar para o rolê, leva que vai ter uma cuidadoria lá, entendeu? Vai ter atividade. Vai ser babado. Nossa, que massa. Perfeito pensar nesse recorte. Já que a gente está falando disso, né? Ó, é na Praça Júlio Prestes, tá? Era onde era Cracolândia. Teve aquela operação que tiraram as pessoas de lá, limparam a praça. Aí pode ser um espaço revitalizável, né? E fazer uma ação. E por acaso tem a festa
gasolina da associação de moradores. Então, digamos assim, olha, essa coisa da ação direta de revitalizar vem espontaneamente de dois órgãos autônomos, independentes, que faz porque gosta, né? Então, assim, gente, não vamos ficar esperando o poder público fazer alguma coisa. Vamos arregaçar as mangas que, de repente, no caminho a gente vê que a gente não tá sozinha. E que juntas fica mais fácil da gente, ó, mudar esse bagulho. É muito isso. E movimento gera movimento, né? Você vai vendo os outros movimentos aparecendo. E ele é meio... E o movimento, ele é contagiante. Se você bota fé no que você está fazendo, alguém bota fé, vai todo mundo botar fé junto. É babado isso. É, porque essa é a parte que não se ensina muito de ciência, né? Sobre, sabe? Tá, beleza, tem ondas, tem partículas, tem moléculas, tem química. E daí isso tudo é ensinado bem longe das nossas vidas, com um monte de cálculo para decorar. E daí, de repente, a gente sente nos nossos corpos um monte de coisa. Você fala, meu, isso não tá no livro. Né? Tipo, mesmo a coisa do sexo, quando você tem um contato afetivo com uma pessoa, acontecem coisas incríveis entre os corpos. Umas coisas loucas, tipo assim, você sentiu o cheiro da pessoa uma semana depois, tipo, sabe? Num lugar que não tem uma coisa assim, muito matemática para dizer 1 mais 2 e tal. Não, tem uma alquimia dos corpos. O cheiro da pessoa tá dentro de você, você sente o cheiro da pessoa vindo dentro de você. Tá, mas tem explicação ou não tem explicação? Talvez se a gente for um pouco mais maleável com a ciência dos afetos e das relações, a gente vai ver que não é nada tão absurdo assim. Se a gente se pauta um pouco pelos nossos sentidos, né? Uhum. Mas aqui tem um momento da humanidade que teve essa separação entre as coisas, corpo e mente, tararara, e foi se falado que os sentidos enganam. E que o cabeção das pessoas brancas não engana. E que as pessoas brancas pensam, logo existem. Que é uma teoria escrota que só prova que a pessoa mesmo que está dizendo isso existe. Não prova que o outro existe. Né? Sim. Logicamente, filosoficamente. Não prova porra nenhuma. Também não é tão original isso também. Porque antes... Santo Agostinho, né, que é, enfim, com essa palavra de santo, com a época a gente fica sempre meio desconfiada, mas ele falou várias fitas da hora que desatualizou, né, em cima desse pensamento, penso logo existo. Que na verdade ele já falava assim, ó, eu sinto, quando a gente sente, a gente existe. E esse sentir tem a ver com a relação com o outro. Ficar sentindo coisa comigo mesmo, fazendo uma relação narcísica, tá, beleza, mas o mundo acontece nas trocas. No caso, ele botou Deus no meio para explicar essa fita, mas você consegue facilmente tirar a partícula Deus e colocar numa política de afetos aí, né? Afinal de contas, Santo Agostinho já foi muito porra louca para chegar nessa filosofia, e a gente pode até dizer que ele pode ter se convertido para não morrer, né? Né? A gente pode até dizer assim que foi uma estratégia de sobrevivência da pessoa concordar com o discurso hegemônico, mas ele vem numa filosofia do corpo, passou por tudo até ser santificado, assim. Nossa, quantos livros que você não tem aí dentro, hein? De você. Tu sabe que eu tenho problema de leitura. Eu sou, assim, a minha neurodiversidade pega muito na escrita e na leitura. E eu fui estudar filosofia. Nossa! Que monotariana é essa, hein? É que eu sou masoquista assumida, só que eu pulo fora quando não tá mais legal, entendeu? Quando eu deixei de ter prazer, daí acabou a relação. Aí a gente não quer mais sofrer. Pra sofrer se gera prazer. Não, mas assim, ó, muito, ó, vou dizer, gente, muito é de YouTube, de ir atrás de pessoas que falam sobre assunto, entendeu?
as pessoas não falam nada. Você vai na faculdade e vê o professor falando, ninguém vai achar ruim. Vai no YouTube e vê um professor de faculdade falando, se for o caso, é preconceito com influencer. Mas tem pessoas que estão fazendo conteúdo muito foda. Pelo fato de eu falar inglês, isso ajuda, porque eu consumo conteúdos que não estão no Brasil sendo falados, né? Tem Uhum. muitas influencers de filosofia, neste momento, produzindo conteúdo babado, pessoas trans, em inglês. Eu estou vendo, assim, e tem umas explicações que estão, assim, ó, bem mastigadinho. Eu quero fazer a minha versão, citar elas, logicamente, né? Até para quem quiser se aprofundar e fica lá nas legendas do YouTube e hackeia também, mas Uhum. que essa filosofia feita por pessoas trans não vai conseguir passar pano por um Heidegger que era nazista. Não vai conseguir pegar e passar por esse texto. Às vezes a gente tem que falar sobre isso, mas a gente tem que pontuar, né? A gente tem que pontuar, Sim, porque se a gente fica deixando passar as coisas, a gente chega em estágios de guerra na humanidade. A gente já viu isso, né? sim, sim. Nossa, mas faz mesmo, porque eu também tenho essa questão com leitura, tenho muito mais facilidade. Sempre tive. A época de escola, eu sempre tive muita facilidade de absorver o que o professor falava, eu chegava em casa e não conseguia pegar um livro. E isso é uma coisa muito que tem que ser também repensada, sabe, na maneira de educação. E tem muita coisa que eu aprendo no YouTube, e quando eu falo que foi no YouTube, as galera faz umas caras de tipo, sei. Mas, gente, tem de todo tipo de conteúdo, tem de qualidade de todo tipo de coisa no YouTube. Infelizmente, a maioria das coisas, realmente, que tem muita coisa interessante que eu não consigo acessar porque eu não falo inglês. E tem muita coisa que é em inglês. E eu acho que você estaria fazendo muito um favor à humanidade de replicar esses assuntos na nossa língua, por A favor, gente porque, tenta. nossa, brasileiro é um povo muito carente, é um povo muito carente é, dessa politização, sabe, e desse pensamento decolonial, assim, e a gente precisa demais disso. Você pontuou uma coisa que a gente pode juntar aqui, né? Sobre nossos problemas em comum com a tradução escrita, né? Nossos cérebros têm uma dificuldade a mais do que a maioria das pessoas, porque as pessoas estão, né, imersas dentro desse mundo aí da escrita, as pessoas inseridas no mercado de trabalho, né? Então aí essa skill é Uhum. básica, tal, dadadada. Aí uma vez tinha uma colega indígena na faculdade que estava falando assim, gata, eu tive que sair da aldeia, tá? Então, assim, eu já estou aqui falando português contigo. Isso já é uma língua a mais que eu tenho que aprender. Agora, do português falado contigo para escrever, para ter uma instituição que vai me exigir que eu manifeste o meu pensamento na linguagem deles escrita, é muita sacanagem, porque eles têm a própria É, epistemologia oral, uma tradição oral milenar. Os guaranis existem, eles sobreviveram a esse genocídio, eles estão mantendo as tradições até agora, sabe? Se vocês nunca viram, vão atrás, e tá no YouTube, sei lá, entendeu? Tem pessoas produzindo conteúdo e falando coisas, explicando pra gente aqui, branca, da onde que veio as coisas. Então, uhum. sim, eu acho que decoloniar a universidade, usar as tecnologias para criar acessibilidade para que a gente construa conhecimento coletivo a partir de outras sinapses. Pensamento visual, tradição oral, né? As pessoas estão ficando burras, estão voltando para o Egito, que era hieroglifo, agora é emoji. Então, de repente, talvez no Egito tinha lá qualquer sabedoria que a gente esqueceu, né? Então, eu acho que assim, ó, toda forma de organizar o pensamento é válida. E a arte
é um terreno para manifestar, né? Tanto sentimentos quanto ideias. Estou aqui solo agora, caiu minha amiga Liel. Estou feliz com essa live, foi incrível. Tantas pessoas passaram por aqui, isso está gravado. Eu acho que eu vou desligar e deixar isso no ar, essas provocações abertas. Até amanhã, quem for na Praça Júlio Prestes.